Ora bem, mais uma vez, este vídeo, como vocês sabem, já sabem, não é? Vai-se chamar negação da culpabilização. É que, pronto, o melhor não é encontrar culpados. Mesmo que se possa atribuir uma culpa. A culpa, ela normalmente está baseada numa experiência. E muitas vezes é difícil atribuir culpa quando temos conhecimento da experiência. Para dar um exemplo, mas vou tentar dar vários exemplos. A maior parte das pessoas que eu, como disse num vídeo anterior, foram à guerra colonial, a maioria, incluindo brasileiros, incluindo pessoas brasileiras que viviam em Portugal, já na altura. E foram para a guerra porque aqui vivia-se uma miséria extrema. Fome, a sério. Tal como em alguns países em África vive-se na atualidade. E, portanto, alguém que vai para a guerra na condição de que ao menos vai ser melhor. E, entretanto, na guerra, para se manter vivo, tem que matar imensas pessoas. É complicado atribuir culpa. Porque é a condição de sobrevivência, não é? Ou mata ou morre. Por exemplo, para a questão puramente religiosa, há muita gente que negou amar o Cristo crucificado. Principalmente só por essa razão, porque ele está crucificado. Portanto, não aceitam, não é? que aquela expressão, uma expressão sádica, não é? Representa amor. Portanto, transformaram-se no inverso. Quiseram a expressão do inverso. Para lutar contra aquilo. Lutar contra essa mesma expressão. Os culpados, nesse sentido, não é a pessoa que se transformou no inverso. Se quisermos atribuir uma culpa, a culpa é de quem quer ou deseja que a outra pessoa ame a mesma coisa que a primeira ama. Eu, por mais que gosto de alguém, o facto de eu querer imenso não faz com que a pessoa sinta a mesma coisa por mim. Já dizia Chutes e Pontapés que querer muito é poder, mas o que foi não volta a ser. Mesmo que muito se queira. E, portanto, é importante entendermos estas questões, que a imposição da vontade do que cada um quer, ainda por cima pondo as pessoas em condições frágeis, pode resultar no inverso. E o reflexo de inverso é uma resposta óbvia e lógica. Não é uma intenção puramente pensada. Não é?
Há, por exemplo, imensa gente que era e é, de família extremamente rica. Famílias que, pronto, que têm imenso dinheiro, que têm propriedades e afins. E algumas das pessoas que nasceram nessas famílias recusaram tudo. Foram consideradas as ovelhas negras da família. Não é? E as ovelhas negras da família são simplesmente aquelas pessoas que reparam que existe ali um monte de coisas mal. E que são ocultas. São escondidas. E lá está. Quem é que tem a culpa da pessoa que recusou aquilo tudo? Se quisermos atribuir uma culpa, será às famílias que alimentam uma mentira. Mas até as famílias que alimentam uma mentira também não têm culpa. Foi uma escolha de adaptação. O que é que vocês preferem? Continuar de quarentena ou começar a trabalhar 14 horas por dia para compensar o tempo que não se trabalhou? Há quem prefira trabalhar. E há quem prefira continuar em quarentena. A culpa é da condição. Não é das pessoas. Sendo que as pessoas que promovem a condição poderiam ter culpa. Mesmo assim, não sei até que ponto terão. As pessoas, por exemplo, que vivem em condições miseráveis, qualquer parte do mundo, muitas delas têm escolhas que, à luz de muita gente, podem ser negativas ou prejudiciais. Desde o tráfico, seja lá do que for, até à prostituição e outras coisas mais. A escolha, dificilmente uma mulher, principalmente mulheres ainda jovens, vão escolher oferecer o seu corpo a troco de dinheiro. Dificilmente. Contudo, em condições extremamente miseráveis, muitas não pensam duas vezes. Quem é a culpa? A culpa é da condição. E isto é uma negação à culpabilização. É que, lá está. Nós até podemos, em algumas situações, considerar que existe uma culpa. Principalmente quando as ações contra terceiros são pensadas. E, portanto, quando são pensadas, pronto, existe um crime. Um crime pensado. Contudo, a culpabilização de alguém por aquilo que fez não vai fazer com que esse alguém não repita o crime. Porque, uma vez mais, tem a ver com a condição e não propriamente com a escolha. Pessoal. Tanto nós podemos ver, por exemplo, aquela malta que estava em prisões. Existem centenas ou milhares de exemplos. Estava em prisões e que foram homicidas assim brutais de alguém. Durante o processo que estavam na prisão, provaram aos especialistas que estavam curados. Por condição. Quando ficaram na posição de lidar com tudo aquilo que eles não suportavam, repetiram o problema. Repetiram o crime. Por condição. E é por isso que muitas vezes o melhor é educar
via a condição. E não propriamente via a resposta que tem flutuações dependendo da condição. Isto, nesta vida, todos nós somos mais ou menos uma flutuação daquilo que gostaríamos que o mundo fosse, daquilo que somos e de tudo aquilo que não queremos. Não há uma culpa. E se houver uma culpa, uma vez mais, está na condição. E a condição está associada ao tempo. O tempo, ele continua. Alguns de nós ficamos, alguns de nós duramos mais um pouco. Mesmo assim, todos ficamos e o tempo continua. A culpa é do tempo. Agora, existem escolhas mais positivas e menos positivas. A escolha mais positiva é a de colaborar sem haver a necessidade de vingar. Contudo, a história alimenta vinganças e pouco alimenta de colaboração. Mesmo que a maioria pratique a colaboração e uma minoria pratique a vingança. A vingança, como algo que quer oferecer a mesma sensação e a mesma experiência a mais alguém, nem sempre é boa. Quase sempre é pior ainda, é negativa. Porque no fundo, até a pessoa que se vinga não vai sentir um prazer, nem uma satisfação contínua por se ter vingado. A sensação da vingança como satisfação aparece naquele momento de vingança e depois a memória de que foi vítima vai continuar com a pessoa. Portanto, ela, contudo, mesmo que se tenha vingado, não vai conseguir resolver o seu problema interno de memória. A colaboração, ela não espera nada em troca, em princípio. E, portanto, ela pode ser mais positiva no seu resultado físico. Mesmo que não tenha reflexos que demonstrem que há um reconhecimento sobre esse tempo perdido, entre aspas. Podemos considerar que as pessoas que mais colaboraram neste mundo são, ora, as pessoas que deram do seu tempo para ajudar o próximo, ora, todas as pessoas que perderam do seu tempo para oferecer conhecimento ao próximo. Nesse sentido, poderia considerar, por exemplo, os bombeiros e os professores. Curiosamente são, dependendo, não é? Hoje em dia, os professores já ganham um bocadinho mais,
tendo em conta que existe muito trabalho de casa que não é pago. E os bombeiros, por norma, quase não ganham. O bombeiro, por norma, ou a bombeira, põe a sua vida em risco para ajudar mais alguém. O professor põe a sua sanidade em risco para ensinar alguém. Eu, muito sinceramente, mesmo que se diga que ora os polícias, ora os militares têm uma função de ajuda, como a expressão deles mesmos de ajuda normalmente cai em expressões agressivas e violentas contra seja lá quem for, eu não os incluo nesse grupo. Porque lá está, procuram culpabilizar alguém sem a intenção de lhes ensinar de forma a que possam melhorar. O papel do professor é esse, é de dar as ferramentas para que todos possam aprender e auto-melhorarem-se. E o papel do bombeiro é melhorar a condição daquele momento para que a pessoa que está a ser vítima de um desastre qualquer possa melhorar-se a si mesmo. Por isso, culpar e culpabilizar é algo que não tem muito sentido existir. Neste sentido de castigar, de ir à procura de um castigo. Porque o castigo não vai fazer com que a pessoa melhore. O mais que pode acontecer é sentir a necessidade depois de retribuir da mesma forma. E pronto, isso, quando a retribuição é negativa, há constantes retribuições negativas. E a sociedade e a história da humanidade é feita disso. Portanto, o lado mais horrendo da história da humanidade está associada às retribuições negativas. E às retribuições que não produzem nada de bom. É isto. Acho que fica por aqui este videozinho que se irá chamar Negação da Culpabilização.